tentar conectar todos os assuntos, porque todos estão conectados, mas é difícil muitas vezes da gente perceber isso. A divulgação das raças alienígenas é iminente e não se trata de mostrar ao mundo que os discos voadores ou que os homenzinhos verdes são reais. Trata-se de mostrar ao mundo onde estão sendo gastos bilhões de dólares de impostos que somem todos os anos. E trata-se de mostrar ao mundo como esses seres que nos controlam estão roubando essas tecnologias dos alienígenas. Estamos prestes a testemunhar uma explosão de escândalos interconectados. No Brasil, nós já estamos acostumados, os escândalos são comuns. Cada dia mais essa máfia está sendo desmembrada e mostrando por que tantas pessoas querem ser políticos, por que é tão bom ser político, no Brasil principalmente. Uma rede sombria que vai desde programas ilegais e imorais de hibridização, isso nos Estados Unidos, tá? Passando por sequestro e comércio de seres humanos em programas classificados. Programa classificado quer dizer os programas secretos. Até a criação de monstros biológicos em laboratórios que são usados em operações psicológicas que simulam fenômenos alienígenas. Rituais de, vamos dizer, magia escura, tá? Tem que falar assim, vocês entendem por causa do YouTube. Tanto que o Papa chamou um exorcista para o auxiliar. Nisso tudo estão envolvidos casos como, por exemplo, daquela ilha de Epstein. No ano passado também foi julgado um rapper, o tal de P. Diddy. Tá, os regimes opressores, toda a esquerda, o comunismo, as ideologias de fanáticos, as ideologias de gênero que são criadas justamente para que as pessoas não se unam, para separar as pessoas, porque aí fica, óbvio, mais fácil de controlá-las, de dominá-las, porque enquanto as pessoas estão brigando, sabe, com aquela coisa de você é racista, nazista, fascista, taxista, sei lá o que, elas não estão vendo o que realmente está acontecendo. Bom, o narcotráfico, ideologias humanas disfarçadas de extraterrestres e máquinas de guerra psicológica em escala global. Há décadas, através do cinema, vem sendo implantado no imaginário coletivo as narrativas dos escuros sobre invasão alienígena. Por quê? Porque eles sabiam que ia chegar um momento em que eles não iam mais conseguir esconder isso. Então, eles já começaram, há 20, 30 anos atrás, falar sobre isso. Só que começaram a fazer filmes sempre de alienígenas invadindo a Terra, querendo destruir todo o planeta, toda a civilização, para que eles possam viver aqui, porque o planeta deles, sei lá, acabou, foi explodido. Aquelas histórias idiotas, entendeu? Para dizer que eles querem tomar o nosso planeta. Para quê? Para colocar justamente na consciência das pessoas esse medo pelos alienígenas, porque aí no momento em que os alienígenas chegassem à Terra, se mostrassem que é agora este momento, as pessoas os rechaçariam, teriam medo deles. Bom, mas além de tudo isto que já está sendo exposto, que pelo menos as pessoas despertas, elas estão vendo, elas sabem de tudo isso, tá? E eu me considero uma pessoa desperta, mas não é porque eu seja melhor que os outros, não é isso. Qualquer pessoa pode ser desperta, mas para isso tem que estudar, tem que procurar, tem que pesquisar. E eu, como eu sou uma nerd por natureza, então eu tô sempre atrás desses assuntos. Bom, existe uma situação intrincada que dificilmente é percebida, porque as pessoas pensam que o mundo é assim, que não existe outra maneira de se viver, que tudo está relacionado ao nosso estilo de vida, que sempre foi assim, sempre será assim, aquela ladainha toda. Muitos de nós acreditam que tem que sofrer para evoluir e não percebem que a fonte criadora
é puro amor. E se ela é puro amor, por que nós temos que sofrer? Por que nós não podemos evoluir através da alegria, da felicidade? Mesmo porque essa história de evoluir através do sofrimento é muito... pra mim é balela, tá? Vamos falar assim. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas, por sofrerem demais, elas se tornam pessoas más, né? Então você pode ver, claro que não é todo mundo, tem gente que é do mal mesmo, que só quer poder, que é psicopata, mas quando você vai analisar, tem muita gente que muitas vezes aparentemente é do mal, mas na verdade você vai ver a história da pessoa, a pessoa já sofreu tanto que ela simplesmente começa a agir muitas vezes de uma forma não muito correta, até para se proteger. Então essa história de sofrimento para evoluir, olha, para mim nunca, jamais me convenceu. Bom, nós já na verdade nascemos apanhando para aprendermos que esse mundo é um mundo de sofrência. Ou como diz a Thaisa Kashimoto, que é uma pessoa que eu gosto muito, tá? Ela sempre fala no mundo da cifudência. Bom, nós somos condicionados desde a mais tenra idade a competir e a lavagem cerebral continua por toda a vida. Mas por que isso acontece? Bom, eu vou tentar mostrar para vocês uma das coisas que é a minha visão. Isso acontece porque somos controlados por seres que são, na verdade, como máquinas. Eles não têm alma, por isso eles precisam de nós. Porque nós produzimos o luz. O que é luz? L-O-O-S-H. Esse luz é um conceito que foi popularizado por Robert Monroe, escritor e pioneiro em experiências fora do corpo na década de 70 e 80. O luz é uma forma de energia vital gerada por seres vivos, principalmente em momentos de intensa carga emocional, que são as emoções de baixa vibração, como o desespero, a tristeza, o medo, a dor, a angústia, a vergonha, a raiva, enfim, os nossos companheiros do dia a dia, digamos assim, nesse planeta. A Terra funciona como uma fazenda onde os seres produzem esta energia involuntariamente, ou seja, eles nem sabem por que isso está acontecendo, eles acham que é assim, porque tem que sofrer, porque vão evoluir. Bom, entidades superiores, como os arcontes, usam isso como alimento para evoluir, sobreviver ou manter o controle sobre o plano material. O sofrimento é amplificado através das guerras, de traumas e da destruição de pessoas e sociedades, que é usado para produzir mais energia que é liberada e coletada. Só um pouquinho que... tá. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Tá, bom. Esses seres são os que estão no topo da pirâmide. E eles controlam todos os demais seres que estão abaixo deles. Nós, o povo, somos a ralé, tá? Que tá na base dessa pirâmide. Muitas pessoas que trabalham para eles nem sabem da sua existência ou não acreditam neles. Acham que é teoria da conspiração, que isso é ridículo. Bom, e se você é uma dessas pessoas que acha que tudo isso é ridículo, aí eu te pergunto assim, ó, pensa, por que você nunca consegue ser feliz? Eu imagino que o que acontece comigo deve acontecer com quase todo mundo, ou melhor, com todo mundo mesmo. Quando acontece um dia assim de eu estar contente, ou acontecer uma coisa que eu queria muito e tal, uma coisa que eu queria conseguir e tal, imediatamente, não leva muito tempo, 2, 3 dias no máximo, eu já levo uma paulada, já vem uma notícia daquelas assim para acabar comigo. Por que isso sempre acontece? E mais, por que a gente sente tanta saudade
de coisas, de lugares, de pessoas que nós nem sequer sabemos quem são. Eu, por exemplo, eu gosto muito de à noite olhar o céu, olhar as estrelas. E eu confesso para vocês que eu sinto uma saudade, uma coisa incrível. Hoje em dia, eu até já sei mais ou menos o que é. Como eu mencionei antes, até a Thaisa Kashimoto, eu fiz curso com ela de registro acástico, tá? Então, de vez em quando eu faço registro acástico. E hoje em dia eu já sei da onde que eu vim, pelo menos alguma coisa a meu respeito eu sei. E eu sinto muita saudade, porque eu sei que eu não sou daqui. Bom. E outra coisa, por que existe esse véu do esquecimento, esse maldito véu? Que algumas pessoas, principalmente espíritas, dizem que você tem que agradecer a Deus por não lembrar das bobagens que você fez em vidas passadas. Pois é, mas aí você também não lembra das alegrias que você teve, da sua família, dos amigos, dos amores que você viveu, das aventuras que você viveu. Você não lembra nada. E aí eu te pergunto, como é que você pode querer se dar bem nesse planeta se você não sabe quem você é e você não lembra nada, você não sabe por que você está aqui? É a mesma coisa. Por exemplo, você vai se preparar para fazer uma prova. Você estuda, aí chega na hora da prova, te dá um branco e você não lembra nada. Você acha que vai sair bem na prova? Ou seja, a gente está aqui, não lembra nada e vive cometendo os mesmos erros. De uma encarnação para outra, a gente deveria evoluir bastante. E o que a gente evolui praticamente? É 0,0000001%. Quer dizer, quando é que nós vamos sair dessa roda de samsara, desse encarna, desencarna, encarna, desencarna? Bom, se depender deles, nunca. Esses seres só se mantêm no poder porque ninguém sabia da sua existência ou porque não acreditavam neles. Por que eu digo no passado não sabiam? Porque hoje em dia muita gente já está sabendo. Hoje em dia isso está sendo mostrado. Os despertos já sabem. Agora, tem muita gente que, isso é babá, isso não existe, tá? Não sei o que. É a turma do não tá vendo nada. Só que essa turma, quando aparecer as verdades, e elas vão aparecer para todo mundo, essa turma vai ser a que mais vai sofrer. E muitas dessas pessoas provavelmente não vão suportar e vão acabar fazendo alguma bobagem, tá? Como todos somos condicionados desde que nascemos, acreditamos que tudo está relacionado, tudo que está relacionado a isso é magia. E magia é coisa de gente burra, de gente ignorante, é coisa da Idade Média. Por quê? Porque a ciência não explica isso. E se a ciência não explica, então não existe. Ou seja, essas pessoas são aquelas fanáticas, fanatizadas pela ciência. Mas enfim, mas existe um ponto que eu quero abordar, porque sempre que eu vejo alguém dizendo como eu posso ajudar para acelerar a transição planetária? Bom, aí veja bem, se o sofrimento produz luz, o que vocês acham que são os matadouros? Por que há tanto empenho para que as pessoas comam carne? Por causa das proteínas? Bom, proteínas, elas existem em tudo, inclusive nas frutas, tá? E tem uma coisa, assim, tudo que que falta no nosso organismo, que é demais, causa problemas. Então, por exemplo, se você tem excesso de alguma vitamina, ou excesso de proteínas, ou a falta delas, você vai ter problemas de saúde. Estudem que vocês vão ver, que eu não vou falar aqui agora, tá? Mas o excesso de proteínas não é uma coisa tão boa assim, tão benéfica, tá? E eu acredito que atualmente a maioria das pessoas, pelo menos aquelas que comem carnes carnívoras, todos têm excesso de proteína, tá? Caso contrário, não teria tanta gente doente também, tá? E o motivo é muito simples. Porque os matadouros são uma grande produção de luz. Eles são portais de seres negativados.
Se vocês não acreditam nisso, eu vou deixar na descrição aí para vocês procurarem. Leiam os livros, leiam, eu vou deixar, eu acho que 2 livros, vou ver, para vocês lerem. Leiam livros que mostram o que ocorre nos matadouros a nível espiritual. Então eu vejo muitas discussões de carnívoros, dizendo, não, porque é carne, porque sempre foi assim, você tem que comer. Essas pessoas não sabem nada do que acontece a nível espiritual. Os matadouros são lugares que estão vampiros. Por quê? Porque os animais, assim, todos os seres vivos, nós temos energia vital, nós produzimos energia vital. E o que eu saiba, uma vaquinha, um boizinho, eles deveriam viver em torno de 18 a 20 anos. E com 2 ou 3 anos, eles já são assassinados. Portanto, o corpinho deles está cheio, está repleto de energia vital. Isso é uma coisa fantástica para esses seres do mal, para esses vampiros. Então, eles vão ali para sugar essa energia. E depois vocês vão lá e comem essa porcaria estragada. Os matadouros são grandes sacrifícios de sangue. Ou o que vocês acham que são rituais de sacrifício? Aquelas coisas que fazem com os pequeninos, sabe? Para extração daquele líquido lá que rejuvenesce e tal. Vocês acham que um ritual é muito diferente do que fazem no matadouro? Mas aí você deve estar pensando assim, mas eu nunca matei um animalzinho, é mesmo? Não, claro que você não mata, você não precisa. Você paga assassinos de aluguel para matar para você. Porque o que são as pessoas que estão lá no matadouro matando? São assassinos de aluguel pagos por alguém, por todas as pessoas que comem carne. E aí eu pergunto para vocês, quem mata e quem manda matar, existe alguma diferença entre ambos? Mas o mais interessante de tudo é que algumas pessoas que estão preocupadas com a transição planetária não enxergam essa questão e pensam que vão chegar na 5ª densidade e lá continuarão se alimentando de despojos sanguinolentos, como diz o Ramatiz. O Ramatiz é um espírito, tá? Que é de um dos livros que eu vou deixar para vocês, Fisiologia da Alma. O autor é o Ercílio Mais, mas eu vou deixar na descrição. O nome para vocês procurarem esse livro é sensacional. E ele fala justamente nos despojos sanguinolentos, tá? E o mais interessante é que nós fazemos com os animais o mesmo que esses seres fazem conosco. E raramente alguém se dá conta disso. Muitos vão perguntar, mas por que a fonte criadora permite que esses seres façam isso conosco? Ora, ela permite porque esses seres são os nossos algozes. Assim como colocamos os animais num cercadinho para depois assassiná-los, o nosso cercadinho é todo o planeta Terra. Tudo que fazemos aos outros volta para nós. É a lei do universo. E se vibramos na violência, e matar animais inocentes é um ato de violência, e a gente tem que falar isso, deixar isso bem explicadinho, porque muitas vezes a maioria das pessoas não entende isso, não consegue compreender como matar animais é um ato de violência. Porque eles acham que violência é só com as pessoas. Que animal, é bicho, foi colocado aqui para servir de alimento, né? Pois é, eles também são da fonte criadora. Ou para quem gosta de falar de filhos de Deus, eles são tão filhos de Deus quanto qualquer um de nós. Aliás, até uma minhoca é um filho de Deus. Então, na verdade, toda vez que nós criamos a violência, essa violência vai voltar para nós. É simples assim. Existem, inclusive, o próprio Ramatiz diz isso e yogis na Índia que dizem que enquanto nós não pararmos de comer carne, nós nunca vamos ter um mundo de paz. Bom, o Dr. Stephen Greer, que eu já falei muitas vezes dele, tá? Que é um médico que está há 30 anos trabalhando para a divulgação dos extraterrestres, ele denuncia que há
anos existem rituais de invocação de entidades negativas. Um deles está na cara de todo mundo, aos milhares, que são os matadores. E as pessoas não enxergam. O Stephen Gray não fala isso, essa parte dos matadores é o que estou falando, tá? Bom, mas o que são isso aí? Por que existe essa coisa? Por que há tanto empenho? Quando alguém diz que é vegetariano, meu Deus, é reticularizado, é um monte de coisas e tal, e não sei o quê. Por quê? Por que será? O que está para acontecer é tão profundo que a divulgação dos OVNIs será a parte mais amena. Porque tudo isso implica na exposição de uma rede mafiosa com tentáculos profundos no sistema burocrático, financeiro, nas indústrias de defesa dos Estados Unidos e em franquias espalhadas pelo mundo inteiro. E como uma coisa puxa a outra com o tempo. Quando as pessoas tiverem assimilado os OVNIs, né, quando vier a divulgação, e elas vão ficar chocadas com isso, mas com o tempo elas vão começar a entender e assimilar isso, aí elas vão começar a pensar no resto que acontece neste mundo. E aí elas vão entender que todos temos nossa parcela de culpa. Que nada acontece por acaso. E que se queremos um mundo de paz, essa paz tem que começar por nós. E olha, gente, eu acredito que a divulgação está para acontecer logo. Vai ser um choque para a maioria das pessoas. E tomara que seja logo. Tomara que não seja tarde demais. Fiquem com Deus. Namastê.